Gabigol e Bruno Henrique. E quem vocês escolhem para deixar cara a cara com o goleiro? Obviamente é para fazer o gol. Cara a cara com o goleiro. André Henning, você dá a bola no Gabigol ou você dá a bola no Bruno Henrique? Hoje? Gabigol, fácil. Nesse caso aqui, André, eu te dou, eu acho que vale a licença poética, porque a gente vem fazendo essa dinâmica assim, sempre considerando os dois no auge. Talvez esse seja o auge do Gabigol e também seja o auge do Bruno Henrique. É bem provável que a gente esteja falando do auge dos dois. Então você vai de Gabigol. Gabigol. Beleza. Que além de tudo, a bola tá batendo nele e entrando. Isso pro atacante isso é uma delícia, né? VSR. Acho bem equilibrado, mas votaria no Gabigol também. Bruno Formiga. Eu vou no Gabriel, vai. Cara. O nível de confiança altíssimo, o número de gols na temporada, o cara que já foi artilheiro, nunca jogou mal no Brasil, lembremos, o artilheiro do Brasileirão, artilheiro da Libertadores, já foi artilheiro da Copa do Brasil. Então, assim, o cara tem na junção do nome dele o que a gente tá discutindo aqui. Então, acho que já era. Tá bom. Então, o Gabigol leva a primeira e, assim, se a gente for olhar na artilharia, né? O cara foi o artilheiro da Libertadores, do Campeonato Brasileiro no ano passado. E do ano anterior também, né? Do Brasileiro, da Copa do Brasil no ano anterior. E da Copa do Brasil também do ano 2018. Agora, no mano a mano com o zagueiro, VSR escolhe quem? Bruno Henrique. Acho que tem a capacidade pela velocidade, embora o Gabriel seja bom fora da área também, mas eu iria de Bruno Henrique. Bruno Henrique. E aí, André Henning? Eu vou de Gabigol de novo. Gabigol de novo? Eu vou, cara. Eu sei que o Bruno Henrique vai ter a velocidade. Eu sei de tudo. Mas... Pô, a fase dele é muito boa, cara. É que assim, nós estamos mano a mano com o zagueiro, pode ser, sei lá, uma jogada pela lateral, pela ponta, né? Pode também, Pô, mas mesmo, eu vou deixar a bucha pro Formiga aí, que já aproveita e já faz um polêmicas vazias aqui, a gente já ganha uns 4 minutinhos. Vou deixar pra ele resolver. Eu fico com o Bruno Henrique. Eu acho que no espaço curto ele tem mais recurso para sair para os dois lados. O Gabriel, ele no 1 contra 1, não é que ele seja previsível. O Gabriel também tem uma explosão absurda, viu? A gente tá falando da velocidade do Bruno Henrique. O Gabriel também ele é muito veloz, mas ele tem menos recurso, né? O Bruno Henrique tem a pedalada, o Bruno Henrique tem a gingada. O Bruno Henrique, o movimento, o gesto corporal do Bruno Henrique, ele tem mais recurso para 1 contra 1 do que o Gabriel, até porque como ponta, ele acho que foi mais exigido isso ao longo da carreira do Bruno Henrique, apesar do Gabriel funcionar bem fora da área. Mas no 1 contra 1, eu acho que o Bruno Henrique tem bem mais recursos que o Gabriel no momento. Então, o driblinho, como o Ale Oliveira gosta de falar, eu acho que o Gabigol vai ter mais do que o Bruno Henrique. O driblinho, se ele tiver que dar assim uma finta, o drible com a bola parado no pé. Agora, quando você fala dos recursos, eu estou entendendo as outras valências do Bruno Henrique, que ele pode dar um tapa na frente, ele tem a saída para os dois lados, ele é muito bom. Não, eu vou no driblinho também. No driblinho, por exemplo. Ele tem mais? Sem dúvida. Se você lembrar a final da Libertadores, ele dá um driblinho em 2 caras, escancara o campo e acha o Arrascaeta para achar o gol no Gabriel. Eu não sei se era uma jogada que o Gabriel faria. Eu acho que o Gabriel daria o tapa e tentava largar o campo. O Bruno Henrique foi para dentro, driblou os dois num driblezinho de futsal. Ele tem várias jogadas assim. Eu não lembro, se você pegar clipes aí do Gabriel, de lances muito plásticos do Gabriel em 1 contra 1, assim, eu não lembro. E 1 contra 1 do Bruno Henrique, por exemplo, na final do Mundial, ele, no 1 contra 1 contra o Arnold, que é o melhor lateral do mundo, ele, Bruno Henrique, levou a vantagem. Deitou. Vamos lá, então aqui levou a melhor o Bruno Henrique 2-1. Esse item, cara, eu vou falar um negócio, esses dois atacantes são muito bons sendo garçom, só que vocês vão ter que escolher um pra ser melhor. Aqui, nessa mesa de bar, rapaz, eu tô com viu, rapaz? Vou te dizer, esse negócio me deixa. Até deu uma pipocada aqui, cara. O pessoal virou bolinha, o André voltou, o Vitor Sete ficou bolinha. Foi só pensar na mesa de bar, né, cara? Que deu uma saudade. Uma estabilidade. Então, eu vou abrir contigo, Bruno Formiga. Quem é mais de garçom? Eu acho que o Gabriel eu vou entender como o melhor passador, tá? Isso, que acha melhor o companheiro. Isso, eu acho que a achada do Gabriel é melhor que a achada do Bruno Henrique. O Bruno Henrique tem uma jogada muito forte de lado, voltando. O Gabriel tem achadas em algum momento
isso aconteceu algumas vezes, apesar de eu ter citado uma achada linda do Bruno Henrique no Arrascaeta, de meia, o Gabriel faz isso várias vezes, ele sai da área, ele dá aquele passe rasgando a defesa, ele já achou algumas vezes, inclusive na semifinal do Mundial, ele dá uma achada para o Bruno Henrique, que quebra voltando no Arrascaeta para fazer o gol de empate. Aquela achada do Gabriel é uma achada de ponta de lança, é uma achada de 10, é uma achada de um cara articulador. O Gabriel é muito bom passador, eu acho ele um melhor passador do que o Bruno Henrique, um melhor achador, digamos assim, Sim. do que o Bruno Henrique. Eu não sei se durante todo o comentário do Bruno Formiga a galera ficou sem a imagem dele, aqui na minha monitoração eu estava recebendo, pelo que eu estou vendo no... Ele tá bem pequenininho aqui para mim. No vídeo ele ficou só com aquela bolinha, aparentemente sem o vídeo, mas deu para escutar o Bruno Formiga, tenho certeza, a galera conseguiu acompanhar. O Lucas Avelino até brinca aqui, rest in peace, Bruno Formiga. O Rafael Pinheiro fala, o canto até pifou o computador. E acontece, né? Quando a gente resolve soltar a nossa voz, esse tipo de coisa pode acontecer. Então vou lá pro Vitor Sérgio Rodrigues. Quem você acha o melhor passador, o melhor garçom, Vitor? Então, acho que o Formiga foi por um lado mais de armador, né? Mais pensando como se fosse um armador. Nesse caso, eu acho que o Gabriel é melhor, mas garçom, para mim, é quem dá assistência, quem mais coloca companheiro para fazer o gol. Acho que nisso o Bruno Henrique é melhor. Então, o Bruno Henrique empata a parada 1-1 e o André Henning vai definir. Cara, eu não preciso de muito tempo, não. Eu acho que é Bruno Henrique. Acho que o Bruno Formiga levou aí para um lado, sei lá, mais poético da coisa. Mais conceitual. Mas, porra, quem tá te deixando na cara do gol hoje é o Bruno Henrique. Ele quem tá fazendo o salseiro de um lado, do outro, tá te deixando... Para mim é o Bruno Henrique. E tem o seguinte, né? Essa questão do garçom, ela vai depender obrigatoriamente do outro que vai fazer o gol, né? Sim, porque então, não adianta nada sem o garçom entregar para quem não vai beber, né? Exato. Então não existe Bruno Henrique garçom sem Gabigol e ao mesmo tempo não existe Gabigol garçom sem Bruno Henrique, né? Pelo menos nessa dinâmica atual do Flamengo. Ou pelo menos na dinâmica do ano passado, né? Nessa de 2020, eu acho que ainda tem outros caras que vão poder fazer gols desse time do Flamengo, certamente. Essa é difícil, hein? Eu vou começar com o André, porque eu tô sentindo que para ele a decisão vai ser mais fácil. André, quem você acha mais decisivo? Gabigol ou Bruno Henrique? Gabigol. Gabigol? Eu acho, cara, porque assim... Porra, é só olhar aí. Beleza, o Bruno Henrique tá jogando pra caramba. Tava, né? Tudo isso que nós estamos falando aqui tem que colocar um pouquinho no passado, mas assim... O Bruno Henrique é maravilhoso. Outra grande cagada do Santos. Tudo bem, ele queria ir embora, mas isso aí você cria um ambiente pro cara querer ir embora também, né? O presidente do Santos é um mestre nisso. Então eu vou de Gabigol. Gabigol! Vitor Sérgio Rodrigues, quem é mais decisivo? Então, acho que aí a gente, quando vai votar, fica muito influenciado pelos 2 gols do Gabigol na final da Libertadores, né? Porque se você falar assim, se você congelar até aquele momento, até a final da Libertadores, o mais decisivo vinha sendo o Bruno Henrique. Tinha sido assim no estadual, tinha sido assim em alguns jogos centrais ali de Campeonato Brasileiro, daquela arrancada do Flamengo. Foi assim nos jogos contra Grêmio e Inter na Libertadores. Então, mas aí pesam muito os 2 gols na final da Libertadores, né? Eu acho muito equilibrado na hora de votar, detalhe, para deixar o Formiga na podre aí, eu vou votar no Bruno Henrique. E tem assim, né? Tem, o Gabigol faz os 2 gols na final da Libertadores, mas a jogada que o Bruno Formiga citou e relembrou agora há pouco do Bruno Henrique no primeiro gol, uma jogada de uma sagacidade tão grande. Tem que lembrar o que o Riquelme falou, né? Você lembra o que o Riquelme falou? Exatamente, que todo mundo ia jogar. O Riquelme falou o seguinte: até hoje eu não entendo como é que o Bruno Henrique teve a calma de fazer aquela jogada, porque eu, na situação dele, jogaria aquela bola na área com certeza. E ele, se jogasse a bola na área, o Pinola possivelmente ia cortar com uma certa tranquilidade. E eu acho que ele dá essa moral, mas assim, na boa, o Riquelme não ia jogar uma bola para a área meio perdida. Ele pode até falar que ele ia jogar,
Mas ele não ia. Será, cara? 43 do 43 não, era 40. Ele tirou de coelho da cartola aos 40. Talvez ele fizesse como ele fez contra Grêmio e Corinthians, né? Ameaçasse cruzar e batesse no gol. Direto, exatamente. Faltou o Formiga, né? Cara, eu vou de Gabriel. Ele tá toda hora próximo de decidir, até por uma questão de função. Ele pede jogo toda hora, e isso é uma característica de um cara que não... O Gabriel, ele tá o tempo inteiro participando do jogo, ele pisa na área, ele sai da área, ele vai ajudar, ele pega para armar. Então, assim, o Bruno Henrique também faz muito isso várias vezes, mas eu acho que o poder de finalização do Gabriel ele é maior, e como em jogos ele naturalmente vai ter mais chances, eu acho que ele tem mais chances de decidir, por mais que o Bruno Henrique tenha sido muito decisivo. O Vitor lembrou dos jogos contra Grêmio e Inter, que o Gabriel também foi decisivo. Contra o Grêmio ele faz um gol importantíssimo, que é o gol logo no início do segundo tempo, que meio que não é que sacramenta, mas tranquiliza o resultado no Maracanã. Um gol difícil, né, com uma bola de canhota meio que sem pulo. Que dá e o primeiro tinha sido do Bruno Henrique. Exato. Mas é que é o gol que eu acho que dá aquela assentada no resultado e fala, segura aí que hoje é nosso. E fora o que ele fez na Libertadores, enfim. Do mesmo jeito que tem a questão da final da Libertadores, que o Bruno Henrique cria a jogada para o empate, quem cria a jogada na semifinal do Mundial para o empate também é o Gabriel, né? Assim, o passe-chave naquele jogo é dele. Por mais que a assistência seja do Bruno Henrique, como na final da Libertadores, a assistência vai pro Arrascaeta. Então, mas eu vou de Gabriel. Acho que é mais constante, cara. O cara, 2 vezes artilheiro de Copa do Brasil, 1 ou 2? 2 brasileiro, não, 2 de brasileiro, 1 de Copa do Brasil, 1 de Libertadores. E o Vinícius Ferrari tá lembrando da final da Recopa, que o Gabriel foi tudo explosivo, rápido, driblador, garçom, goleador. Esse jogo, cara, ele fez o ataque sozinho, porque tirou o Pedro, né? E aí ele fez jogou muito. Né? Jogou muito, fez tudo no jogo. E agora e fez um gol naquilo que o André falou, né? O cara vacila, a bola vai na trave, joga a bola na trave, sobra na cabeça dele. Só passando aqui o número certinho, o Gabriel, 3 vezes artilheiro da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, 2 brasileiros, cara, não tem como. Mas se eu não estou enganado, uma dessas artilharias e perder pênalti faz parte do jogo, tá? Não tem nenhum problema. Faz. Mas aí quando a gente está falando de poder de decisão e ser decisivo, aquele pênalti que ele perde contra o Palmeiras na Copa do Brasil na final, é desses pênaltis, desses lances, né? Quando a gente fala da questão de ser decisivo, não é pra gente, faz parte perder pênalti, mas você espera do cara que é decisivo que ele não perca o pênalti na final, né? Isso, assim, tudo bem que é há 3 anos atrás? 2015, né? 2015. 5 anos já, então, né, cara? Pô, ele era um garoto. Tinha 18... de qualquer forma, ele perde o pênalti, mas assim, talvez o pênalti era mais fácil dele perder do que o gol que o Nilson perde depois, sim. Que beleza. Então, assim, a responsabilidade é dividida. Mas um era o Nilson. Não, dividida nada. A conta é toda do Nilson. Ninguém lembra. Ninguém lembra, basicamente, que o Gabriel perdeu o pênalti. Eu toda vez que eu tenho a chance de falar que o pessoal bota na conta do Nilson, eu lembro disso. Que ele perdeu um pênalti, né? Com o Santos ganhando por 1-0, ele perdeu um pênalti, depois ficou na conta do Nilson lá o gol perdido, que de fato é um gol muito perdido, mas o cara perdeu um pênalti, né? Isso. E a gente está na pergunta de quem é melhor. Ninguém votou ainda, né, na pergunta de quem é o melhor jogador. E agora vocês vão ter que votar. Eu vou no André porque ele tá indo sempre numa mesma direção. Caraca. Então, cara. O Bruno, assim, melhor talvez seja a pergunta, eu possa traduzir em quem eu contrataria pro meu time, né? Pode ser. Assim, talvez, cara, o Bruno Henrique seja melhor jogador do que ele. Mas depois de uma conversa ao pé do ouvido, para entender se ele realmente transformou a maneira de pensar, eu acredito. Eu fui um cara muito cético, assim, eu fiquei muito tempo querendo aguardar, deixa eu ver se o Gabigol, sabe, se não vai crescer de novo, achando que é o maior jogador do mundo, que nem foi quando ele chegou na Europa. Ele é muito jovem ainda, e falei, vamos esperar, fase tá boa, tá batendo e entrando, mas ele continuou, ele tem um lado também que pro rubro-negro, essas coisas não tem muito de explicação, né? Porque quem tem que explicar é o rubro-negro que o vê hoje como um grande ídolo e tal. E não só o rubro-negro, várias crianças aí, torcedores de outros times, adoram ele. Eu não vejo essa coisa assim do Gabigol como uma marca, um exemplo de, sabe, para eu ser fã.
mas ele tem correspondido, ele está entregando, ele tem uma marca que está associada ao clube, ele leva o meu voto. Gabigol. Cara, eu vou falar eu não gosto, eu vou falar um negócio, eu já falei outras vezes aqui. O Bruno Henrique, e eu pego uma expressão que é consagrada no esporte americano, ele é um unicórnio. Com a altura que tem, velocidade que tem, drible, cabeçada, finalização, tomada de decisão, ele reúne alguns elementos muito raros, mas muito raros para um jogador. Só que ele já é mais velho, né? Ele tem 29 anos. O Gabigol, talvez a gente ainda não tenha visto o auge do Gabigol, como eu imagino que a gente já tenha visto o auge do Bruno Henrique. Bruno Formiga. Cara, eu vou de Gabriel. Eu acho o Gabriel, cara, mais explosivo, mais decisivo, mais goleador, tem mais sede. O Gabriel, aquela parada. Fora a passagem, se o Gabriel não tivesse ido para a Inter, e aí, ok, essa ida dele para a Europa arranhou uma carreira que no Brasil não tem ano ruim. O Gabriel não tem no Brasil um ano ruim. Você aponta aí e fala, qual foi o ano ruim do Gabriel? Não tem. Ele jogou bem quando ele foi titular ou quando ele estava disponível, todas as vezes. Seja no Santos, seja no Flamengo. E assim, a gente tá falando de um cara que há 4 anos, em 2016, um pouco antes, a gente estava discutindo, era ele ou o Gabriel Jesus. Ele foi alçado em algum momento ao novo 9 da seleção. Pode ter sido precoce a discussão ou não, mas ele ocupou um lugar que o Bruno Henrique nunca ocupou no imaginário das pessoas. Então, assim, eu acho que, no geral, o Gabriel é mais jogador. Porque, assim, o Gabriel, ele pode ser ponta? Pode. É o melhor Gabriel? Não sei, mas ele é muito bom. 9, tá aí para provar. O Bruno Henrique, eu acho que ele pode ser 9? Pode, mas perde muito. Tanto que no Flamengo tinha essa discussão, né? Você tá perdendo o melhor Bruno Henrique. O melhor Bruno Henrique tem um lado e tem uma função clara. O melhor Gabriel, ele tá em pelo menos 2 lugares do campo, dependendo do time, 3. Porque ele pode funcionar do lado de um outro 9. Mas aí vai do que você tem de companhia para jogar, né? Se você não tem por exemplo, se você tem o Soteldo, dando um exemplo, né? Se você fosse o Santos hoje e tivesse o Soteldo, talvez você empurrasse o Bruno Henrique para centroavante ou até a ponta direita, por mais que o Bruno Henrique seja melhor jogador do que o Soteldo, porque o Soteldo não rende bem nas outras. E aí você poderia equilibrar a situação. Mas esse é um bom ponto, inclusive. Assim, o Gabriel seria titular em 100% dos times do Brasil, certo? Talvez. Certo. O Bruno Henrique acho também. Que não tem briga. Aí é que eu ia te perguntar. O Bruno Henrique seria titular no Grêmio no lugar do Everton Cebolinha? Sério? Você acha que ele chega para jogar já? O Bruno Henrique 2019, para mim ele foi o melhor jogador, inclusive para mim, o ano de 2019 foi o ano do Bruno Henrique. Ninguém jogou mais bola no Brasil do que o Bruno Henrique, na minha opinião, né? E assim, eu acho que ele nessa disputa eu também escolheria Bruno Henrique, porque eu acho que é um jogador mais raro do que o Gabigol. Assim, o Bruno Henrique de hoje, não o Bruno Henrique de sempre. O Bruno Henrique de hoje... Eu entendi que a gente chega lá e você no final, talvez eu também escolhesse no Grêmio, se eu sou o Renato Gaúcho, e só pudesse ter um deles, talvez eu ficasse com o Bruno Henrique, talvez, não sei. Mas acho que há pelo menos uma discussão. Tem discussão. No caso do Gabriel ser 9 de qualquer time, eu acho que não tem discussão. Sim, isso é fato. Aí eu te dou o argumento. Vamos lá, Vitor Sérgio Rodrigues, quem é melhor? Eu acho que só está tendo debate por conta do ano de 2019, que eu concordo com o Luiz, o melhor jogador do Brasil em 2019, tanto que os prêmios reconheceram isso, né? Foi eleito o melhor jogador do Brasileiro e eleito o melhor jogador da Libertadores. A discussão só está acontecendo por conta do ano espetacular do Bruno Henrique. Caso contrário, eu acho que, como disse bem o Formiga aí, o Gabriel é mais jogador, tem mais recurso, tem mais talento, é mais eficiente no geral, né? O Bruno Henrique, você pegar a carreira dele, tem toda uma questão aí de atenuantes, de ter começado tarde, de não ter tido tanta base assim e tudo. O ano de 2019 dele é tão fantástico, é tão espetacular, que está fazendo parecer aqui, a gente tem algum cuidado para votar no Gabigol em reconhecimento ao ano de 2019, porque se a gente fizesse essa eleição ali em 2018, acho que não teria muita dúvida que é Gabigol, e é o meu voto também.